Boa noite, pessoal. Vamos chegando, mais uma live da Tropical Estufas, sempre às quartas-feiras com o intuito de levar conteúdo relevante para o nosso agronegócio. Hoje nós temos aí a participação especial de Joey Vale, da Fazenda Malunga. Nós vamos falar sobre produção de orgânicos, como produzir os seus orgânicos, o crescimento da produção aí de orgânicos. Nós temos estudos aí falando em 30% de crescimento aí da população consumindo esses produtos orgânicos. A gente vê uma tendência muito forte aí sobre o alimento orgânico e também a tendência, né, da população brasileira sobre o consumo de orgânicos, aí um crescimento aí de 30% aí por ano. E o nosso bate-papo hoje é com o Joey Vale, aí uma referência no orgânico. Daqui a pouquinho ele já tá online aí, nós já vamos chamar ele. Boa noite, muito obrigado aí pela presença de todos. Boa noite, Tiagão aí presente, Lil, Du, Michel Medeiros, Jean. Muito obrigado, pessoal, pela presença. Já manda um aviãozinho aí pro amigo dizendo que a live já começou e hoje é muito conteúdo, é conteúdo de orgânico, um assunto aí bastante relevante no nosso segmento agro, um assunto que gera bastante dúvida, gera bastante como produzir, como comercializar. E também sobre comercialização nós vamos puxar um gancho também com o Joey, que tem um mercado Malunga, onde ele faz a comercialização aí dos seus produtos também orgânicos. Então um papo bem legal hoje é sobre orgânicos com o Joey Vale. E também a Tropical lançando moda, né? A gente lança o plantão de dúvidas. A gente sente a necessidade que muitas perguntas durante a live ficam sem respostas. Então tem um telefone aí sobre um plantão de dúvidas que está online, que vai ficar durante a live. Você pode aí fazer a pergunta direto aí nesse telefone, e também o pós-live também. Nós vamos ter aí, hoje é o Lucas que está na nosso plantão de hoje. Boa noite ao pessoal Fazenda Cedro aí também chegando, Lucas, Hortaliças Palmeiras chegando também para a nossa live de hoje, e o assunto é sobre orgânicos. Eu já vou chamar o nosso convidado de hoje. Para quem não me conhece, eu sou o Guga Rios, gestor do Grupo Tropical Estufas e o moderador aqui da live de hoje, o apresentador, que vou já chamar o Joey para falar de orgânicos, um assunto aí bastante relevante, que gera bastante dúvida de como produzir, quais são os conceitos, como se fazer, como tirar o selo, vale a pena produzir orgânico, não vale, tem muitos mitos e verdades aí envolvidas sobre orgânicos, e hoje o papo é com o Joey. Já vou chamar o Joey aqui. Fala, Joey, boa noite, meu amigo. Boa noite, Guga, tudo bem? Tudo jóia? Obrigado aí pela disponibilidade aí, um ajuste na agenda aí, vim falar com a gente aqui nessa noite de hoje, para essa galera aí tão especial, e um tema bastante relevante. A gente não poderia, né, de não trazer o Joey para falar desse tema aí de orgânico para a gente, Joey. Legal, Guga. O prazer é meu, a gente está sempre nesse propósito, né? O propósito nosso aqui da Malunga é realmente que seja alimento orgânico para todo mundo, e para ter alimento orgânico para todo mundo tem que produzir orgânico. Então a gente está muito feliz de poder participar com vocês, ainda mais a Tropical, que tem uma parceria grande, né? Nós temos uma área bacana, um trabalho que o Nelson trabalha com a gente já há bastante tempo aqui. Eu acho que estou muito satisfeito com o serviço, com o trabalho, com a parceria que a gente tem. Obrigado, Joey. A gente que agradece a oportunidade de estar falando com esse tema aí. A gente tem aqui, né, o intuito sempre às quarta-feiras levar conteúdos do agro, do cultivo protegido. E hoje, mais uma vez, Joey, por gentileza, se apresenta para o pessoal, fala um pouquinho aí do Joey, sobre a Fazenda Malunga, para a gente dar como oficialmente aberta a nossa live de hoje. Bacana, Guga. Bom, eu sou o Joey Vale, eu sou engenheiro florestal, trabalho aqui na Fazenda Malunga. Nós estamos há 30 anos aqui produzindo orgânicos em Brasília. Nossa área é de 50 hectares de hortaliças,
e a gente também desenvolve um trabalho com produção de leite orgânico aqui, hoje com a produção de aproximadamente 2 mil litros de leite. Nós verticalizamos o nosso trabalho, nós temos uma pequena agroindústria de vegetal que faz saladas prontas e também entregamos in natura. Trabalhamos com marca própria de duas grandes redes de mercado e a nossa marca Malunga, né? E hoje nós estamos com aproximadamente 170 pessoas no trabalho de campo e 80 pessoas no trabalho de lojas, né? Nós também temos uma rede de lojas com parceiros aqui em Brasília, que são 5 lojas físicas, temos uma e-commerce e agora abrindo a 6ª loja. É um projeto para 15 lojas em Brasília, para 15 lojas em até 3 anos. Fantástico, Joey. Parabéns pelo trabalho. A gente que acompanha, né? Como você falou, o Nelson aí tá na live, ele tá online aí, viu, Joey? Mandando um abraço para você aí. Legal, Nelson. Um abraço. Obrigado, Nelson, pela presença aí. Obrigado, pessoal, pela presença. Estamos com o Joey Vale, da Fazenda Malunga, e o papo hoje é sobre orgânico. Ô, Joey, Fazenda Malunga, ela tem quanto tempo já com a produção de orgânico, Joey? Então, eu comecei com produção convencional há 31 anos atrás. Fiquei 1 ano produzindo convencional, tive alguns problemas pessoais, né? O que me fez fazer essa conversão. Eu estudei na Universidade de Brasília, na UNB, e foi lá que eu tive o primeiro contato com essa coisa de agricultura alternativa, que na época eu ficava meio, será que esse negócio funciona, não funciona? Mas eu só tive essa alternativa por uma intoxicação pessoal minha, né? Então a gente ficou conhecendo e a partir do momento que a gente conheceu, eu tinha uma vontade muito grande de ver essa parte científica do processo, quer dizer, a gente vê comprovações tecnológicas, da tecnologia, da universidade, dos pesquisadores nos processos, né? Nos processos, na nutrição das plantas, no manejo, no ambiente, tudo isso a gente buscava sempre um conhecimento mais técnico, né? Era uma característica nossa. Então, nesses 30 anos a gente visitou muita coisa, a gente aprendeu muita coisa, mas a gente também tem a certeza que estamos aprendendo todo dia, né? Todo dia a gente aprende uma coisa e nos surpreendemos com a forma como esse processo acontece na bioativação do solo, nos micro-organismos, na nutrição, nos nutrientes que são empregados, né? Agora muito essa questão da produção farm que a gente já faz há 30 anos, na questão das rochas, dos pós de rocha e dessa interação grande com o ambiente, a genética das plantas, né? Então a gente tem trabalhado nisso nesses últimos 30 anos e a gente faz um trabalho com muitas variedades, né? Então na Malunga a gente nasceu assim, porque a gente era de feira, né? Fazia banca de feira e na feira o cliente quer encontrar todos os produtos, com qualidade, com regularidade e na quantidade que ele precisa. Então eu participei de feira a minha vida inteira, nasci na feira, na nossa associação, e isso fez com que eu tivesse uma diversidade muito grande na fazenda, né? Às vezes não é o ideal na questão da gestão, você ter essa quantidade tão grande, eu tenho acho 25, 26 tipos de culturas rodando o ano inteiro, apesar de que algumas culturas eu planto só no inverno, mas o total, na média, daí em torno de 26 culturas que a gente trabalha, né, nesse tempo todo. Isso gera uma dificuldade, porque a gente precisa entender de muita coisa, mas a gente fez um modelo de gestão aqui que a gente tem especialistas nessa diversidade, né? Então eu tenho grupos de pessoas responsáveis por cada grupo de culturas, fazendo com que eles se especializem um pouco mais nessa questão das culturas, porque senão a gente fica muito genérico, né? Muito generalista e acaba se prejudicando no processo da produtividade. Sem dúvida. Ô, Joey, você fala, né, no leite, na produção de leite, leite orgânico, certo? Isso. Hoje a Fazenda Malunga ela é 100% orgânica, 100% autossustentável. Sim, 100% orgânica, né? E a gente tem trabalhado agora, entrando mais fortemente com o processo de SPDH, né, com plantio direto de hortaliças, e buscando uma autossuficiência na questão dos grãos para o gado, né? Sendo que eu disponho de 40 hectares para a produção de grãos para o gado e 50 hectares de hortaliças, num total de aproximadamente 140 hectares de total, né? Levando reservas, matas e ambientes de deslocamento dentro da fazenda, né? Então, a gente tem trabalhado dessa forma, mas há uma interação muito grande da parte de hortaliças com o gado, né? Então, se você chegar aqui todo dia de manhã, o gado come um monte de hortaliça, e também toda a parte de compostagem, toda a parte de composto, né? Eu já começo a trabalhar dentro dos galpões do gado. Eu faço
um composto enriquecido com pós de rocha, com carvão e etc. E tenho usado isso como um componente principal na nutrição das plantas e na melhoria física do solo. Muito bom. Joey, você falou em hortaliça. Hoje você produz o FLV, fruta, legumes e verduras. Como está isso hoje? Você falou em 26 culturas, 26 variedades. Isso. A parte de frutas eu tenho só banana e estou apanhando bastante com a banana. Por incrível que pareça, a gente tem apanhado um pouco com a banana. Mas o resto a gente tem as principais culturas, né? Com exceção de batata, que a gente parou de produzir. Estamos com um projeto na nossa matriz de estratégias, tem um projeto para produção de áreas maiores que incorpora aí cenoura, cebola, batata e tomate rasteiro. Mas neste momento nós não estamos produzindo batata. A gente produz cebola em determinada época do ano. Brasília tem uma característica de clima muito interessante para a produção de cebola, especialmente nesse período da seca. A gente faz uma produção razoável de cebola, mas nós estamos ampliando essas áreas. Vamos começar a fazer alguns cultivos, nós vamos ter áreas maiores. Mas a gente tem um trabalho também muito forte na questão do cultivo protegido, né? Nós estamos com 80 mil metros quadrados de cultivo protegido, onde a gente trabalha os tomates, especialmente os tomates, uma parte de folhas no verão, com vagem no verão, né? Protegido da chuva, e agora especialidades como mini pimentão colorido, mini pepino snack, né? E berinjelas. Ô, Joey, e pegando esse gancho aí, né, que você fala em cultivo protegido, você fala em hortaliça, isso tudo hoje tá em ambiente protegido, está em estufa, tem uma parte em campo aberto, tem uma parte protegida, como é que está isso? Tem uma boa parte em campo aberto, né, porque na realidade são 50 hectares de hortaliças como geral, sendo 8 hectares de estufas, debaixo de plástico. Debaixo do plástico a gente leva aquelas culturas mais delicadas que precisam dessa parte de proteção, de clima e etc. A gente tem trabalhado exatamente nessa... A gente fez esse projeto de estufas, que já acho, uns 4 anos construindo estufas com a Tropical, modelos de estufas diferentes, né? Para trabalhar o cultivo no verão. No verão eu tenho alfaces dentro das estufas numa parte, e tomate nas estufas o ano inteiro. Então, a cultura que eu trabalho no ano inteiro protegida é tomate. Aí aqui eu faço grape, eu faço um pouquinho de grape amarelo, faço um cherry e faço italiano. Perfeito. Joey, como que você vê a dificuldade de produzir, né, um fruto, aí, um tomate, um pimentão, uma hortaliça, comparado ao sistema convencional? Qual a maior dificuldade que você sente? Qual é o maior aí, né, aperto no coração aí do dia a dia da operação? As minhas dores são muito essa questão da tecnologia, dos insumos especialmente, e agora a gente aprendendo, né, trabalhando muito com o sistema, né, com a adubação do sistema, com nutrição do sistema, entrando aí parte de solo e tal, e esse conhecimento que a gente não detém aí muito na pesquisa, né? A pesquisa está entrando muito recentemente nesse processo de ativação do sistema, de bioativação de solo, de micro-organismos de solo, essa coisa toda. Então, isso é uma dificuldade que a gente tem, porque para o modelo convencional, se você for trabalhar, não, eu vou fazer substituição de insumos, então eu vou trabalhar convencionalmente o solo, vou fazer gradagem, vou autocanteirar e tal, e vou fazer produção orgânica substituindo o insumo. Isso gera uma dificuldade muito grande, porque eu não tenho as ferramentas que eu disponho no convencional. Então, eu vou dar um exemplo de uma ferramenta. Se você tiver uma ferramenta para ter um nitrogênio muito rápido, é uma ferramenta muito importante, que naquele modelo, ela é necessária e é fundamental, você acudir a planta, vamos dizer assim. Ou uma ferramenta de um veneno, de um agrotóxico, que você vai lá e teve o desequilíbrio, porque você precisou usar, por exemplo, um nitrato, alguma coisa que tem uma coisa muito rápida, ultrapassou a dosagem, teve um desequilíbrio, você ter o produto para matar aquele processo que entrou na planta porque precisa. Quando você faz a substituição de insumos, você tem esses sintomas do convencional acontecendo, mas você não tem as ferramentas do convencional para poder trabalhar. Então, muda o sistema. Esse é o detalhe, né? Por isso que muitas vezes a gente vê a questão do orgânico, a gente fazendo, por exemplo, correção de nutrição, olhando a tabela de extração e o que eu estou colocando com insumos orgânicos.
Primeiro, a solubilidade ela é muito variável, né? Então a gente precisa de mais estudos. Por exemplo, eu vou fazer uma adubação de base com um composto orgânico que tem 1% de N, por exemplo, mas que solubiliza só 15% no primeiro momento e vai solubilizando depois. Vou fazer uma farinha de sangue, vou fazer... Então essas coisas ainda são muito incipientes na pesquisa, né? Onde eu entro com adubação de sistema. Porque eu posso fazer, por exemplo, no plantio, na base, fazer 3 tipos de fontes de N que me dê solubilidade de curto, médio e longo prazo, por exemplo. Então, uma torta de mamona, fazer uma farinha de sangue, um composto orgânico. E ir trabalhando isso de uma forma que a gente consiga afinar essa parte de manejo para que a gente possa ter produtividade. Porque, sendo orgânico ou não, tem que ter produtividade e para ser orgânico, sustentável, tem que ser economicamente viável. Não dá para ficar viajando muito naquele processo de, porque a gente aqui tem que ser economicamente viável, né? Esse é um tripé, né? Do ambiente social e econômico. O tripé econômico é muito importante para a gente poder conseguir manter os outros 2 tripés, que é o ambiental e o social. Sim, e para ser economicamente. Sim, e falando aí dessa parte técnica, concordo com você que é um segmento novo, podemos dizer assim? É um segmento velho, mas porém ele é muito novo, com muita descoberta diária. Exatamente. Todo mundo está descobrindo e vendo que é possível, porque aí começa a ter essa cabeça, porque a cabeça de sistema, né, de visão sistêmica do processo, ela, no convencional ela é muito legal porque ela vai avançar muito. Ela vai fazer com que o convencional avance demais com a visão sistêmica, né, onde Sim. você vai conseguir, tendo visão sistêmica do processo, você vai conseguir diminuir insumos, atuar na hora certa, fazer manejo integrado de pragas. Então essa é uma lógica super interessante de se ter, né? A gente precisa entender que nós precisamos dar certo. Nós precisamos dar certo. Se você é convencional, dê certo no convencional, fazendo certo, usando tecnologia de forma correta. Se você faz no orgânico e a opção é essa, eu, por exemplo, o meu propósito é que todo mundo vire orgânico. É um propósito. Eu acordo todo dia de manhã, recebo 1000 visitas aqui por ano. Quer dizer, antes da pandemia até recebia muito mais, agora a gente está segurando por causa de todos os cuidados que efetivamente precisamos ter. Mas a gente divulga. O que a gente aprende, a gente divulga. O que a gente sabe, a gente fala para todo mundo, porque esse é um propósito, né? Esse é um propósito nosso de vida. Então, isso, tirando esse propósito, que é uma coisa que é da gente, então cada empresa tem o seu propósito, nosso propósito é esse, né? Por isso a gente tem uma série de atitudes e ações nesta direção, nesta dimensão. A gente precisa que o nosso negócio seja viável economicamente. Tá certo? Então, para isso, está envolvido várias coisas, né? Ter clareza, ter foco, buscar o engajamento das pessoas, é o que a gente tem feito todo dia aqui, para que as pessoas saibam o que elas estão fazendo, né? Por que elas estão fazendo. Então, a gente tem trabalhado muito aqui a empresa como uma escola, sabe? A gente dá aula todo dia aqui e recebe aula, né? A gente dá aula e aprende, dá aula e aprende. E a gente vai transformando o nosso povo aqui em líderes e mestres, né? Que sabem fazer e sabem ensinar. Então, o papel dos nossos mais antigos aqui é efetivamente ensinar. Ensinar. Eu estou vendo uma pergunta aqui, se puder responder, sobre a fonte de potássio. Né? Nós temos várias fontes de potássio hoje. O processo das rochas entraram muito fortemente, né? E a gente tem muitas fontes legais. Hoje eu uso aqui alguns pós de rocha, eu uso o Capefert, que é uma fonte de potássio e fósforo, e silício, e mais uma gama de outras coisas, que é um produto de excelente qualidade, né? Eu acho bem legal, mas a gente também usa, ainda lança mão do sulfato de potássio, né? Tem uma empresa que tem um sulfato de potássio que é certificado, a Paulifert, que é uma parceira nossa aqui, só que a parte do potássio a gente tem trabalhado de uma forma muito, muito branda, porque assim, quando eu estouro potássio no meu solo, começa a ter um monte de problema, né? O cálcio baixa e aí eu tenho problema de entrada de vários fungos, porque eu diminuo a resistência de folha, isso é claro, né? Então, assim, essas faixas, né, de nutrição e essa nutrição, ela dando efeito muito forte na questão das doenças e pragas, essa relação é que a gente tem aprendido todo dia. Né? Às vezes, eu tenho um problema de cladospório, por exemplo, nas estufas, mas o meu potássio está alto lá dentro. Então, há uma tendência de quando o potássio eleva, o cladospório aumenta. Isso é uma tendência, eu não sei dizer para você assim, olha, eu não faço pesquisa, eu não sou um pesquisador, eu sou um produtor. Mas a minha constatação é de que quando eu estou com um potássio mais alto, eu tenho uma evidência, né,
de que o meu cladosporo aumenta na estufa. Então, o que eu faço com isso? Opa, peraí, aí eu começo a corrigir essas relações. O que tem me ajudado bastante nisso daí é o entendimento desse sistema. Então, quando eu entro com adubação verde, com uma planta de cobertura muito diversa, né? Estou usando 7 tipos de plantas de coberturas, cada uma com um porquê, né? Com uma consequência. A gente chegou nessas plantas aqui, né? Então, chegar nessas plantas, quando eu faço isso, eu adubo o sistema para que eu faça um plantio de tomate, por exemplo, que eu estou lá com 0,6 de potássio, 0,7 de potássio, eu preciso entrar assim, né? E aí trabalho uma adubação de cobertura no quarto cacho, que é quando eu começo a ter um dreno muito forte. Então eu estou trabalhando mais ou menos nesse sentido. A questão da enxertia no tomate tem sido uma coisa muito importante para a gente. Tiagão perguntando aí sobre a enxertia. Tiago, conhece a fera ou não? Tiago Tadeu? Ô, Tiago é meu irmão, né? Não vou falar irmão, não, eu ia falar filhote, mas eu vou falar irmão porque é um irmãozão meu. Thiago hoje é um dos caras que eu conheço que mais entende de tomate orgânico no Brasil. Ele tem feito um puta de um trabalho muito legal. E a gente interage sempre, né? Na minha lista... A escola foi boa, né, Joey? A escola foi boa. Ô, Joey, e falando em escola, né? Antes de você responder aí, né? Queria parabenizar, só pegando o gancho, você falou engajamento de equipe, e eu vi alguns posts, acompanha o Instagram da Fazenda Malunga, e a semana passada aí vocês postaram que estava num treinamento aí, num planejamento interno de vocês aí, então a gente visita aí também, lógico, quando estava podendo visitar a Fazenda Malunga, a gente vê isso, esse treinamento, esse acompanhamento, esse pessoal aí trabalhando arduamente para aumentar aquilo que você falou, né? Aumentar a produtividade, para que tenha produtividade, para que tenha rentabilidade, está muito aí no tripé que você falou, faz muito sentido. Parabéns, viu, Joy? Parabéns aí, Clevane também, e todo o pessoal da Malunga aí por esse incentivar os colaboradores aí, dar treinamento, acompanhar para que tenha essa gestão na propriedade aí. Legal. O Thiago é um malungueiro, né, cara? Então, assim, ele ensina a gente direto aqui, a gente aprende bastante, porque ele tá viajando muito, visitando muito, o bicho ficou cão, meu. Então, assim, é um cara do bem. O Thiago é um cara do bem, sabe assim? É um cara bacana mesmo e sabe muito e tem trabalhado muito e tem uma coisa muito legal nas pessoas que chama humildade. Então, isso é uma característica fundamental para parceiraço. Aí, Thiago. É um parceiro de todo mundo. Valeu, Thiagão. Né? E a gente tem trabalhado muito aqui, todos os nossos tomates, e agora as berinjelas e tudo, trabalhado com enxertia, né? A enxertia tem sido uma mudança de paradigma, uma quebra de paradigma nosso. Cavalo sempre de vigor, a gente precisa de bastante área de exploração de raízes por causa das fontes de nutrientes que a gente utiliza, então eu preciso que essa planta trabalhe bastante a área de solo para fazer interação, né? A gente tem trabalhado muito para facilitar a questão de corrisas e de toda a ativação, da bioativação de solo. E uma coisa que eu tenho prestado atenção, hoje a gente já está fazendo plantio direto nas estufas, é só plantio direto dentro de estufa, a gente não mexe mais no solo. Realmente é uma situação que muda muito, sabe? Muda o processo todo, quando você começa a trabalhar essa parte de bioativação de solo, você vê essa trama de raízes, você está no meio da rua, está vendo raiz de um lado e do outro, você já não sabe de que lado é aquela raiz, elas se cruzam, se falam ali, e isso vai avançando de uma forma muito legal. Então, o cultivo protegido também permite a gente trabalhar nisso de uma forma muito legal, porque você controla a quantidade de água, especialmente que está dentro do solo, e isso daí nos permite também, vamos dizer assim, criar uma comunidade no solo bastante controlada, muito rica, né? Então é uma coisa muito legal, muito legal. As hospedeiras têm trabalhado aqui também, né? Como também Bacillus subtilis, Megatherium, então é uma coisa interessante. No tomate, então, também trabalhando uma micorriza que está hoje no mercado comercial, né? Mas estamos também uma das nossas plantas de cobertura é girassol, e o girassol tem quase que uma sinergia enorme com criação de micorrizas, e aí a coisa está acontecendo bastante forte dentro das estufas aqui. Ô Joy, sei que você viaja bastante, pesquisa bastante, vê outros conceitos em outros países sobre orgânico, sobre consumo.
E como que você entende hoje que nós estamos, né, comparado a outros países que você visitou, a questão da Fazenda Malunga e também o posicionamento dela comparado aí às outras tecnologias de outros países? Olha, eu acho que nós estamos avançando, nós estamos no Brasil. O Brasil é um monstro, é um negócio impressionante, né? Eu estava falando, o pessoal fala Finlândia, Suíça, não sei. Esses negócios cabem dentro de um estado pequeno brasileiro. Então, nós temos muitas dificuldades, somos muitos biomas diferentes, com climas diferentes, com cultura diferente, que às vezes você não consegue que uma tecnologia seja adotada no país inteiro. Então, nós temos muitos lugares, a gente fala que a tecnologia é apropriada por bioma. Né? Então, nós temos muitos espaços. Isso é uma coisa que a gente precisa ter mais aqui, é formação. Precisa ter mais formação nessa área, formando técnicos nessa área, sabe? Formando técnicos nas agronomias. Então, quando você vai ver currículo de agronomia, currículo de coisa, ainda não está no processo de ter esse modelo de agricultura como uma coisa curricular mesmo, sabe? De verdade, assim, ainda está muito convencional a estrutura de ensino nossa. Então a gente precisa muito mesmo que isso, para a coisa realmente massificar, e é o que a gente deseja, que tudo que é lugar possa ter isso como uma coisa normal, não como uma coisa ainda especial, não sei o quê. Isso é uma coisa normal, conhecimento, tecnologia de planta, de solo, de micro-organismo de solo, a gente está descobrindo isso. Isso é o novo normal, né? O orgânico é o novo normal no agronegócio, no meu entendimento, né? Então a gente vai caminhar para isso. Para isso a gente precisa ter as universidades trabalhando nesse processo, avançando todo dia na parte de conhecimento para que a gente possa realmente democratizar e popularizar. E o que está acontecendo no mundo todo, né? Então você está vendo por que isso acontece? Porque nós vamos produzir o que o mercado comprar, cara. Não tem jeito, né? Se as pessoas querem efetivamente comprar produtos mais saudáveis, e essa é uma lógica de um inconsciente coletivo, e eles acham que mais saudável é sem agrotóxico, pô, é isso que vai acontecer, cara. Não é à toa que nós estamos tendo as grandes corporações comerciais e industriais entrando em cada produto com moléculas cada vez mais amigas, vamos dizer assim, entre aspas, da natureza, né? Onde você vê os biológicos entrando muito fortemente agora. Você vai no Hortitec, né? Não teve esse ano, mas você vai no ano passado. Quem foi no ano passado? Eu vou, acho que há 20 anos no Hortitec. Cara, você encontra produto biológico para tudo. E encontra muito mais produto biológico e biofortificante, essas coisas que estão acontecendo aí de planta, de relação de óleo de planta, não sei o que. Você encontra muito mais do que efetivamente moléculas complicadas que estão no mercado ainda. Lógico, a escala é muito grande ainda, porque infelizmente os produtos biológicos e essas moléculas estão ficando mais caras. Estão mais caras do que o processo, né? Mas é um momento, né? Esse é um momento. Como o orgânico ainda é mais caro, vai ter um momento do orgânico ser o mesmo preço, porque a tecnologia avançou e a gente começa a ter produtividade e tudo mais, né? Sim. A parte de fruta orgânica, eu queria pegar esse gancho aqui, que é uma coisa importante. Isso. A gente tem muita dificuldade mesmo. Hoje é um espaço grande para quem quiser produzir fruta orgânica. Escolhendo a parte do Brasil, onde você tem mais facilidade, eu acho que também a parte de frutas, também hortaliças, quer dizer, a gente começar a entender que tem A frutos. dificuldade é geral, né, Joey? A dificuldade é Exatamente. geral, não só fruta. Eu acrescentaria, muito boa pergunta aí do Hugo, obrigado, Hugo, pela pergunta. Eu acrescentaria que não só a fruta, mas como a hortaliça em geral. Se eu for no mercado aqui, que eu É. estou a 500 metros aqui de casa, eu vou ter dificuldade de encontrar, A Joey. gente, aqui em Brasília hoje já está bem massificado, sabe, Guga? Você tem todos os mercados que você tem orgânico aqui, em grande quantidade, principalmente as folhas, né? Nós já somos aqui mais de 1.000 produtores orgânicos aqui em Brasília, né? E de tudo. E agora, com a pandemia, você tem um aumento da necessidade, da demanda de produtos orgânicos. Então, a gente começa a ter também. A dificuldade que eu tenho hoje na nossa rede é que as pessoas ainda estão acostumadas a ter tudo sempre. Tá? Então eu quero laranja o ano todo. E a gente ainda não tem laranja o ano inteiro. Né? A gente está agora com algumas parcerias com alguns grandes grocers, grandes distribuidores,
que está trazendo fruta da Europa, por exemplo, né? Então traz containers, já traz com fruta de lá ou do Chile, e todos esses espaços que tem frutas, tem frutas de clima temperado, já tem a opção da produção orgânica, né? Eles já viram que é um mercado e eles já partiram para isso, né? Inclusive, mercado é mercado, né? Então, aqui eu já tenho problemas, por exemplo, de excesso de produtos orgânicos em determinadas épocas, especialmente no inverno. A gente já tem superprodução, vamos dizer assim. E aí a gente precisa entender o mercado, o que é que o meu cliente quer. E eu tenho que entregar o que o meu cliente quer. Se eu estou entregando o que o meu cliente quer, eu tenho sustentabilidade no processo. Agora, se eu estou entregando um produto que o meu cliente quer num preço não compatível, lógico que isso vai afetar os meus negócios. Então, a gente precisa entender isso e partir para trabalhar nessa dimensão, né? Essa é a lógica que eu mais ou menos... Sim, sim, perfeito. Não, perfeito. Tem que entender, né, o público-alvo, tem que entender o que o cliente quer comprar, com preço, com produto. Ô, Joey, nós estamos tendo bastante pergunta aqui referente à estrutura. Acho que a gente poderia linkar sobre o cultivo protegido e a gente fala em Norma, né? estufa, né? A gente fala em estufa. Hoje a gente é uma ferramenta aí pensando em tomate, pensando em pimentão. A gente precisa de uma estufa, certo, Joy? Correto. E aí o Muito. pessoal, né, pergunta muito aí das características de estufa. Aí acho que você poderia falar, né? Você tem diversos modelos aí, Joy. Acho que Isso. Aqui é quase um showroom de estufa, né, Guga? A tem gente muita procurou coisa. muito. A gente procurou muito, mas assim, olha, o que a gente percebe... Não, eu acho que o que você tem que falar é o seguinte, que primeiro de tudo precisa de uma estufa, Joy, de preferência tropical. Ó, ter estufa é muito melhor do que não ter estufa. Essa é a primeira coisa. Agora, estufas altas, estufas com pé direito mais alto, que permita a circulação de ar, que permita um clima melhor, né? Dentro da estufa tem um clima melhor do que fora, um clima protegido, né? Então, essa é uma coisa extremamente importante. Vai fazer estufa, está num clima, está no local quente, faça a estufa de pé direito mais alto, né? Isso aí a Tropical sabe, tem toda uma coisa, se possível, com abertura zenital ou com controle de abertura. Né? Melhor ainda com controle de abertura, para você poder conseguir controlar a umidade lá dentro. Então, essa é uma outra chave importante, né? Os plásticos difusores são para essas estufas nossas são bastante interessantes, né? Então, usar um plástico difusor. Agora, não tem exigência da norma em relação à estufa, tem exigência da planta. Então, atenda a planta que você vai estar atendendo a norma de orgânico, né? Então, trabalhar com estufas arejadas, com estufas altas, com estufas de boa qualidade, sempre de uma empresa idônea, né? Que aguente vento, aguente vento. Então, eu sei que as estufas da Tropical aí sempre tem uma garantia para aguentar vento, para a gente não ter dissabores, né? Porque a gente está com uma puta de uma cultura lá dentro, a estufa tá bonita, tá grande, tá alta, tá bem feita, tá limpa, né? E vir um vento e derrubar é muito ruim. Então, eu acho que é bem legal. Bom, o pé direito, eu tenho trabalhado aqui, eu estou chegando umas alturas bem diferentes, né? Porque a minha última estufa aqui, aí o Nelson até viu aqui, brincou comigo, mas ela tem 6 metros na calha, né? Tem 6 metros na calha, tem uma abertura zenital de 10% da área total coberta. Então, é a estufa que eu faço no verão, né? Tenho trabalhado essa estufa no verão, né? Uma estufa maior, toda mais ou menos uns 4.500 metros. Então eu trabalho ela essas estufas mais altas no verão, tá? No inverno, aí a gente tem um outro efeito, tenho trabalhado nisso. Mas assim, eu acho que nós temos temperaturas altas agora. Agora vira um clima de deserto, né? É um desafio para a planta nesse momento, de segurar essa umidade. Então, eu tenho utilizado mangueira Santena no corredor, tenho utilizado microaspersores em cima, tenho utilizado nebulização além dos microaspersores, tenho utilizado molhar o teto da estufa com aspersores, né? Vai fazendo a reciclagem da água. Tenho feito todo um trabalho para diminuir a temperatura e aumentar a umidade, porque eu chego a ter 13% de umidade relativa aqui. Essa umidade relativa com essa temperatura que a gente tem aqui, é um clima de deserto, é um estresse para a planta, é um desafio para a planta. Bota uma planta de pimentão, por exemplo, uma planta que gosta de umidade, de clima mais um, o próprio tomate, né? Eu não estou falando, estou falando de
13% de umidade. Então é uma coisa bem delicada mesmo. Uma coisa que você pode fazer, quem tem estufa mais baixa, é deixar a planta baixinha, né? Deixa a planta baixa, conduz a planta diferente, não deixa a cabeça ir lá para o calor, né? Não deixa ir para o calor, porque se a cabeça for para o calor, o negócio fica bem complicado. O estresse da planta é muito alto mesmo. Porque eu já medi temperatura de planta lá em cima, temperatura da folha, né? Eu faço algumas medidas aqui, trabalho com solução de solo, aquela coisa toda. Temperaturas de planta de 37 graus. Isso é mortal, né? Então a gente tem trabalhado monitorando isso para essa temperatura de folha não passar dos 28. Tem sempre uma diferença aí de 5 graus entre a temperatura que está no ambiente e a temperatura da folha, né? Para menos. Claro. Perfeito, Joey. Eu acho que tem que entender, né, a região que está, o que vai produzir, como vai produzir, para a gente poder entender esse cenário e aí sim Exatamente. aplicar a melhor estrutura para o cenário da cultura da região. Né? Como você mesmo aí tem vários modelos, testa as várias frentes e decorrer do ano você tem várias relações aí de produtividade comparado uma com a outra. É isso aí, Guga. E o Guga pode dar toda essa dica aí para vocês de como ninguém é melhor do que ele, que conhece todo mundo, conhece todos os Não, lugares. mas aí a gente precisa dos parceiros também, né? Como a gente tem esse trabalho de mais de 10 anos junto com a Malunga aí também, como, não digo um laboratório, mas muitas frentes Quase, de né? trabalho junto, né, Quase um Joey? laboratório, né? Quase um laboratório, mas muita frente de trabalho, como você falou, o Nelson aí, você trazendo muita coisa de fora também, compartilhando com a gente, e a gente também com um dos nossos valores é inovação, então vamos fazer isso acontecer, que a gente também tem o desejo de evoluir junto. O que eu acho legal, assim, a gente ter essas parcerias, né? O Nelson é um grande amigo, né? A gente ficar amigo dos nossos fornecedores. Essa é uma relação muito bacana, eu acho que passa a ser uma relação de colaboração, né? De rede de pessoas, e isso para mim é uma coisa muito legal. Muito bom, obrigado, Joy. Com certeza ele tá nos ouvindo aí. Ô, Joy, a gente entende que o mercado de orgânico, né, as pessoas, as pesquisas nos diz aqui, mais de 30% o ano, as pessoas migram aí de compra de hortaliça convencional para hortaliças, não só hortaliças, né, mas o orgânico em geral. Então a gente tende aí uma tendência de comercialização, um aumento do produto orgânico e, consequentemente, muitos produtores, até do convencional, e muitos que às vezes nem é do segmento, mas estão querendo entrar no segmento de orgânico. O que o Joey há mais aí de 20 anos aí pode falar para esse pessoal que está querendo entrar, que está querendo produzir orgânico, qual o início, meio e fim para essa galera, o que eles têm que analisar, o que tem que planejar, Joey, qual dica e qual sacada aí que você pode deixar para esse pessoal? Bom, eu acho, Guga, assim, especialmente quem vai produzir alimentos, é um puta de um negócio, um business no Brasil. O Brasil é o produtor de alimentos. O Brasil é o cara do agronegócio, vamos dizer assim, no mundo. Nós aqui É o que temos está essa. segurando, o nosso É, Brasil nessa pandemia, Joey. é isso aí. Agora, vai produzir comida, tem, tem que obrigatoriamente ser profissional, meu irmão. Tem que ser. Fazer custo, projetar, planejar, seja convencional ou orgânico, não importa. Né? Se o orgânico hoje está avançado e é um lugar que tem. Não é milagroso, é mercado. Mercado, quer dizer, tem um custo de produção que você precisa enfrentar. Quer dizer, se você quer viver disso no nosso país, que é um país capitalista, onde você precisa ter renda e dar renda para os seus familiares e para a sua equipe, para o seu time, você precisa se profissionalizar ao máximo. Agora, como é que é profissionalizar? É comprar um software? Nada disso. Você pode se profissionalizar num papel de pão. É anotar o que entra e o que sai. Basicamente é isso, né? E buscar tecnologia, buscar conhecimento, buscar tecnologia, que hoje nós temos em tudo que é lugar. E com a internet, então, nossa senhora, precisa tomar um pouco de cuidado, porque a internet tem coisas demais e tal, mas tenta buscar uma coisa clara, né? Visite antes de começar, vá visitar, vem aqui na Malunga conhecer, visite, vá visitar. Eu faço visita hoje, eu visito o mundo inteiro para ver, inclusive visito convencionais, que estão muito avançados, né? Vendo, porque a gente sempre aprende. Então visite, converse no meio, veja onde é que é o mercado, quem vai comprar, como é que está esse processo. A gente pode conversar, se vocês quiserem, deixar meu contato aí para vocês
poderem trabalhar. Aqui em Brasília, você tem frutas muito interessantes de produção, né? Aí quem tem uma orientação muito legal é a Embrapa Cerrados, né? Tem pesquisadores fantásticos lá. Então você tem maracujá, por exemplo, que vai muito bem aqui nesse clima nosso. Você tem manga, que vai muito bem. Você pode ter a banana também, que é muito legal. O meu amigo Cláudio Abrantes, grande deputado aqui. Abraço, Claudião. Abraço meu. Tem uma coisa muito interessante de produção aqui também, que é a acerola. Então você tem uma série de frutas. Abacaxi produz direitinho aqui, orgânico, né? Pocã produz direitinho, limão produz. Olha o tanto de fruta que eu já falei aqui, né? E isso tudo, a pitaia é uma puta opção. Pitaia, mercado fantástico de pitaia, não, Joey? E a Embrapa Cerrados, eu estou falando assim porque eu acho que a gente tem que estar sempre agradecendo a Embrapa, sabe? A Embrapa é um lugar que faz o país diferente. Nós temos uma empresa de pesquisa, rapaz, impressionante, sabe? De pessoas muito apaixonadas, que a gente precisa, todo brasileiro tem que cuidar da Embrapa. Todo brasileiro que faz agronegócio, todo brasileiro, mas o cara que está no agronegócio tem que cuidar mais ainda, botar no colo se preciso, dar sua contribuição todo dia para que a Embrapa continue existindo e seja cada dia mais forte, sabe? Ela faz uma diferença no agronegócio brasileiro gigantesca, então a gente precisa trabalhar nesse processo. Mas assim, eu estou aí, talvez 7, 8 frutas, você tem a melancia, né, no período de melancia. Então, fazer um mix desse, fazer um trabalho multifuncional, por exemplo, lima dá bem aqui, lima da Pérsia dá bem. Então, você pode fazer um puta de um trabalho multifuncional. E aqui, por exemplo, tem um puta de um trabalho de maracujá dentro de estufa, né? Mamão, por que não? Mamão aqui é uma coisa mais complicada, muito altitude e tal, mas mamão dentro de estufa. Né? Tem muitas coisas inovadoras para a gente poder trabalhar aí com altíssima produtividade, trabalhando orgânico com produtividade. Né? Essa é uma lógica nesse sentido. Sim. O Joey, e produtor orgânico ele tem que ter o selo, né? Ele tem que tirar essa certificação. E qual o caminho para isso? Como que ele tem que fazer isso? Como que ele pode fazer isso? O que ele precisa? Essa lógica é muito importante. A certificação é um caminho fundamental para a gente. Nós temos vários tipos de certificação. A Malunga ela tem 3 certificações, certo, Joey? É, eu vou falar um pouco sobre certificação da Malunga depois, mas assim, é muito importante essa questão da certificação. Você tem vários tipos de certificação no país, é uma legislação extremamente avançada, né? Certificação, autocertificação, tem um modelo de autocertificação, certificação participativa, né? Tem as OPACs, que trabalham com certificação participativa, que é um modelo super interessante de trabalho, e a certificação por auditoria, finalmente. Né? Então, você tem um leque de certificadoras atuando no país inteiro. Hoje você tem certificadoras regionais e tal. Normalmente, o pessoal da extensão rural tem apoiado bastante isso. Aqui no Distrito Federal a gente tem a Emater, que tem uma atuação muito forte nessa área, né? E o Sebrae, além do Senar. Então, veja bem, eu tenho Sebrae e Senar numa dobrada do Sistema S, o Sebrae, inclusive, com projetos de subsídio, né? Você entra com 30%, o Sebrae entra com 70% do valor da certificação, por auditoria ou por certificação participativa. O Senar dando toda a instrução a nível de Brasil, com cartilhas de orgânicos e tudo mais. E o serviço de extensão local caminhando nisso daí. O que a gente precisa parar um pouco, sabe? Tem muito preconceito nessa lógica ainda. Sabe? Tanto preconceito nossa, de quem é orgânico com o convencional, como preconceito do convencional com o orgânico. Né? Então a gente precisa estar junto, cara. Nós estamos nessa mesma caminhada. Vamos avançar nesse Então, processo. são produções distintas, certo, Joey? Aí o pessoal fala, né? Por que o convencional não tem, né? Por que o convencional não tem, né, a forma que é o orgânico? E aí, eu acho que isso é um debate, né, para a gente avançar uma outra live, né? Isso Você acha aí. que a rastreabilidade chegou aí para dar uma amenizada nisso, Joey? Eu acho que esse a rastreabilidade é um salto de qualidade, né? É um salto de qualidade que vai permitir o produtor saber que caminho que eu quero. Ele tem que conhecer a sua produção, saber, porque isso é um mercado, o mercado quer esse processo, né? Eu estou vendo uma coisa aqui sobre polinização. A gente está com um trabalho aqui junto com a Embrapa Recursos Genéticos, é um trabalho com a Carmen, com o Edson, com alguns alunos de doutorado da universidade, mestrado,
Está em andamento uma pesquisa com abelhas sem ferrão, com polinização de abelhas sem ferrão dentro das estufas. Nós tivemos alguns problemas com os plásticos, né? A questão do ultravioleta, mas também da altura da estufa, sabe? Então, tem umas novidades legais que vão sair aí, uma abelha que entrou, que é legal, que forrageia bem, uma abelha nativa nossa, que é bastante, tem em muitos lugares do Brasil, mas especialmente no Cerrado, ela é bastante nativa aqui, então é um trabalho que vai sair aí publicado daqui a pouquinho, tá terminando o processo. Foi feito aqui na Malunga e mais em outras propriedades a nível de Brasil também. Eu acho que isso é muito promissor, é um futuro mesmo. As abelhas fazem uma diferença gigantesca dentro das estufas. Vou dar um exemplo. Eu posso usar soprador, eu uso soprador aqui, mas quando eu tenho um problema de cladospório e vou usar soprador, cara, é mortal, porque você passa a ser o maior contaminador dentro da sua estufa com o soprador, né? Então, assim, a abelha faz uma diferença gigantesca e nós temos algumas coisas bem legais acontecendo aqui na Malunga. Muito, muito legais mesmo. Sim. Ô, Joey, e a Malunga ela tem algumas certificações exclusivas aí, né? Falando dessas 3 certificações. A gente tem, porque assim, como eu sou marca própria, a gente precisa estar certificado por um monte de coisa, né? Um monte de coisa mesmo, né? A gente trabalha com a certificação social, então nós temos hoje a certificação social, que é uma certificação bastante importante, né? A parte de certificação social, ela vê muito a questão da qualidade de vida das pessoas aqui na fazenda, né? Então, a gente tem isso que acontece aí semestralmente. Nós temos a parte de certificação e credenciamento de marca própria de 2 grandes redes, que são duríssimas, né? Agora vamos ter agora dia 6 e 9 de setembro, uma auditoria de uma grande marca, e logo dia 9, outra auditoria com outra grande marca, então é outra certificação. E as certificações da nossa saúde local aqui, né? Porque eu tenho uma agroindústria de hortaliças e tenho uma agroindústria do leite. Então essas só aí você está falando de 4 certificações, né? Sim. Orgânico, social, boas práticas, as certificações de boas práticas e a da saúde. Pesado, né? Pesado. O Tiagão pergunta para nós aí, acho importante você falar, quantas pessoas, né? Hoje uma pessoa cuida de quantas hastes do grape italiano, Joey? Nós fazemos um pouco diferente, nós estamos fazendo pessoas por estufa, porque a gente tem estufas de tamanhos diferentes, mas são poucas coisas de diferença. A gente está trabalhando pessoas por estufa. E uma estufa, ela tem 1.400 metros quadrados, né? A gente está trabalhando com um grape com 3 hastes por metro quadrado, uma densidade mais baixa para a gente aqui. Então, você está falando aí de 1.400 vezes 3, 5.200, então uma pessoa trabalhando com 5.200 hastes de grape. E Muito bom. estou fazendo a mesma coisa com o italiano, tá? Então, estou com o italiano com 3 hastes por metro quadrado também. Essa é uma lógica que, assim, a gente está fazendo uma coisa única que facilita muito a nossa gestão aqui. Muito bom. Parabéns, parabéns, Joey, parabéns. O Hugo pergunta aí se a Malunga, né? Como é que está a questão aí da parceria com outros produtores, né? Questão, acho que isso é bacana você falar também, Joey. Nós hoje estamos com uma empresa chamada Fazenda Malunga só para cuidar dessas parcerias, né? Então você pode trabalhar aí com. Nós temos uma pessoa que cuida disso, é o Diego e a Kelly, né? Construindo todo esse mapa de parceria, mas nós temos muito interesse em fruta. Essa empresa nasceu para comercializar fruta mesmo, mas também estamos trabalhando com batata, com couve-flor, com várias coisas complementando o mix da Malunga na ideia de parceria mesmo, né? Para isso é só entrar em contato comigo, eu passo para o Diego, que é a pessoa que tem trabalhado, que está à frente dessa parceria e para as lojas, né? Então a gente tem bastante interesse. Esse cultivo multifuncional é o que a gente tem procurado mesmo, né? Toda vez quanto mais o solo está coberto, mais eu estou captando energia solar. Então é um cultivo sem desperdício de energia, né? Então se eu tenho essas espécies que eu posso combinar os dosséis aí, que uma não tem uma alta competição com a outra, esse é o ideal. Então, eu estou buscando agora, nós vamos fazer uma estufa com tomate com grama, né? Usando grama batatais.
definitiva. Nós estamos fazendo agora alguns testes, vamos trabalhar em estufas menores, mas a ideia é que o tomate entre em faixas e que eu tenha grama lá dentro, né? E que no pé do tomate venha alface, venha cebolinha, e eu faço uma colheita disso também, para que cada metro quadrado seja intensamente trabalhado na diversidade, mas com bioativação de solo, com solo coberto, com todo o modelo, mas que seja intenso mesmo, na parte de produtividade. Né? Eu Muito bom. sou a favor disso. Eu acho que a natureza consegue essa multiplicação. Eu já visto a floresta. Olha a floresta, você vai ver lá um puta de um trabalho econômico gigantesco, né? Economia e ecologia andam eco. Então, nós estamos Sim. trabalhando para fazer essa imitação e ter sucesso, riqueza, abundância para essas 170 pessoas que trabalham aqui na Manumi também. Muito bom. Joey, e vamos falar de porteira para fora. De um tempo para cá, né, existe um mercado Malunga, além das grandes redes que comercializa marca Malunga, com marca também própria dos próprios supermercados. Você também lançou o mercado Malunga aí. Gostaria que você falasse também sobre os produtos encontrados lá. E por que, né, essa motivação de montar o mercado Malunga aí? Eu acho que assim, todo produtor tem na cabeça aquela coisa da comercialização direta, né? Que é ser as duas coisas. É um negócio complexo, mas se a gente tem numa sociedade um modelo colaborativo, né? Bacana, quer dizer o seguinte, todo mundo avançando junto, é muito legal você se dedicar só à produção. Se eu tenho um puta de um parceiro comercial que vai e tal, mas a realidade nossa ainda não é essa, né? Então a gente ainda tem muita coisa do tipo, eu sou só um número para determinados clientes meus, né? E aí ele quer mais que eu venda barato para ele, não se preocupa com o meu bem-estar, né? E se eu não der certo ele pega outro. Nós ainda temos essa mentalidade antiga nesse mundo. E isso, há 6, 7 anos atrás, numa crise dessas, me levou a falar, não, cara, eu tenho que montar um negócio meu para poder mudar essa coisa também. Já que eu mudei o processo no campo, de produzir de outra forma, tal, eu quero mudar o modelo de comercialização também, para que a gente possa fazer isso. E a gente queria botar a nossa marca, ficar com a nossa marca visível, né? Já que a gente estava tendo que fazer outras marcas também. E nisso a gente montou o nosso primeiro mercadinho lá. E foi uma surpresa para a gente, porque quando a gente montou o mercado e a gente produz verduras, né? A gente começou a falar, não, mas para viabilizar o mercado economicamente, preciso ter outras coisas aqui também. E se a proposta é que a pessoa possa consumir orgânico se ela quiser, café, almoço e janta, por exemplo, lanche, né? A gente foi atrás. E a gente, para nossa surpresa, cara, tinha 700 tipos de produtos orgânicos agroindustriais no Brasil há 7 anos atrás. Hoje nós estamos com 2.200 itens, né? E todo dia chega um produto novo, tem uma nova empresa. Agora nós vamos lançar o sorvete Malunga, né? É uma delícia. Tem um grupo que está fabricando marca própria para a gente. A gente tem uma parceria muito forte com a BPO, que tem trabalhado lá com a carne orgânica, uma carne maravilhosa, né? Feito com novilhas, a pasto, no Pantanal e tal. E a gente está expandindo esse negócio. Agora eu tenho um parceiro aqui que faz comida congelada, fit orgânica, né? Então tem uma comida malunga orgânica congelada para você levar para o seu forno e tal. A nossa linha de laticínios, agora lançamos os laticínios sem lactose, estamos lançando o leite A2A2 para quem tem. Então vamos ter um leite que não tem lactose e A2A2, quer dizer, para quem tem problema com lactose, intolerância e quem tem problema de alergia à proteína do leite. Então a gente está buscando levar esses produtos para as pessoas todas, a parte dos produtos veganos, toda essa parte a gente buscou levar alimento orgânico para se você quiser comer em todas as refeições. Logicamente, nós estamos trabalhando e buscando o máximo, uma relação de custo e benefício, de preço que possa trazer a classe média toda para consumir orgânico, e estamos agora com a iniciativa de criar bancas nossas nas feiras populares com preços de convencional, levar orgânico, por exemplo, para um bairro aqui mais pobre, como Estrutural aqui em Brasília. Estrutural é um bairro, uma cidade onde tem um problema de renda maior, com renda mais baixa. Lá a gente tem uma banca Malunga vendendo em parceria com alguma organização social da cidade. Estamos fazendo isso no Paranoá, estamos fazendo isso lá e queremos multiplicar isso levando o produto orgânico
no preço do convencional mesmo. Né? Levar, ó, Muito bom. No preço do convencional. Isso é fora da curva realmente, hein, Joey? para a gente poder dar essa alternativa das pessoas lá também comerem orgânico, né? No nosso caso, a gente tem hoje distribuído cestas de orgânicos para todos os nossos funcionários. Todos eles têm uma cesta de orgânico para levar para casa para poder consumir, né? Então imagina, quando você coloca 170 pessoas, que são 170 cestas por semana que eu entrego. De forma gratuita, né? Quer dizer, gratuita não. Muito bom. É deles, né? É dos Sim, funcionários. sim, claro. Mas se você fizer a conta de 10 produtos, 10 itens em cada cesta, né? Nós estamos falando de 1.700 itens por semana. 1.700 itens. 1.700 Fantástico. itens por semana para as pessoas que trabalham com a gente. Então, isso é uma lógica de realmente fazer as coisas direito, de verdade, e buscar parceria com isso também. Né? Então, a Claro. gente está trabalhando nessa dimensão de sucesso. Né? A gente acha que sucesso não é só a grana, a margem. Né? Sucesso é tudo isso que traz felicidade. Então, a gente está buscando isso. Quando a gente faz o propósito aqui da Fazenda, que a gente leva, a gente tem sempre a felicidade como um propósito, mas a felicidade de todo mundo, não a felicidade individual. Então, quando eu falo produto, alimento orgânico, felicidade para todos, pessoas e vacas felizes produzindo muito. No nosso bezerreiro, a gente tem uma missão lá, que é tratar os bezerros com amor de mãe. Então, essa é a mensagem, né? A gente traz uma mensagem incrível nesse processo, né? De trabalhar nessa dimensão. Estou vendo aí o professor Alvarenga. Professor Alvarenga aí, obrigado pela presença, professor. Muito obrigado. Fazer o curso. Ô, Joey, nós temos um assunto aqui para varar a noite, meu amigo. Varar a noite. Mas aí o Instagram derruba nós. Nós temos 2 minutos. Eu deixo aberto aí 1 minutinho para você fazer o seu encerramento e 1 minutinho para mim. Vamos dividir aí. Legal. Não, eu fico muito feliz, satisfeito. Abraço a todos os amigos, né? A gente ter amigo é muito legal, né? Eu acho assim, a experiência do professor Alvarenga foi fantástica para mim. A gente está sempre aprendendo na formação constante, né? E eu queria me colocar à disposição, colocar a Malunga à disposição para que a gente possa fazer alimento orgânico e felicidade para todo mundo. Um grande abraço, obrigado, Nelson, aí pela oportunidade, Guga. E vamos em frente, meu amigo, vamos em frente. Com certeza, ô Joey. A gente que agradece, cara. O tempo é curto, mas eu acho que você explanou muito bem aí o orgânico, a comercialização, a gestão, a produção em cultivo protegido, a produção em estufa. Foi fantástico. A gente que agradece aí conseguir encaixar um horário aí na sua agenda para você vir falar para a gente num tema bastante relevante como o de hoje. Em nome da Tropical Estufas, em meu nome, em nome do Nelson e toda a diretoria, a gente agradece imensamente o Joey, a Fazenda Malunga, a dona Clevânia aí, pela parceria de longa data e pela live de hoje. Joey, meu muito obrigado mesmo, meu amigo. Eu que agradeço, Hugo. Um abraço a todos vocês que tiveram essa paciência de ouvir a gente aí. E a gente fica muito feliz com a visita de vocês, tá bom? Um grande abraço, obrigado. Valeu, Nelson. Obrigado. Valeu. Obrigado, Joey. Também. Valeu. Obrigado, pessoal, também online com a gente aí, em mais uma live de hoje. Foi Joey Vale da Fazenda Malunga. Lembrando que a gente vai deixar aqui, fica na live o nosso plantão de dúvidas e o Joey também disponibiliza aí também para qualquer dúvida, qualquer pergunta. O pessoal pode encaminhar via inbox para a gente e também pelo WhatsApp aí que está no link aqui embaixo. Dizer que as lives todas as quarta-feira e quarta que vem a gente tem outra live levando sempre conteúdo relevante para o agro, conhecimento para todo mundo. E hoje foi mais uma live com o Joey Vale da Fazenda Malunga sobre orgânicos aqui na live da Tropical Estufas. Boa noite, pessoal. Se cuidem, paz e saúde para todo mundo e vamos em frente e força agro. Um abraço a todos. Um abraço, valeu, todo mundo. Tudo de bom, obrigado.